A segunda lição diz isso: Deus estabelece essa tensão entre o tempo formoso e o tempo frustrante, para que confiemos nele. Versículo 9. À luz desse poema do tempo, o autor pergunta, ele está frustrado. Então, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? O que adianta? É a pergunta dele. Por que me esforçar? Se está tudo determinado, ele cai do lado de fatalismo, de determinismo. Viu o trabalho, versículo 10, que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele está frustrado. Se está tudo determinado, então o que adianta? Aqui é o famoso debate entre os eruditos seminaristas calouros do primeiro ano, que já resolvem todo o problema antigo de responsabilidade humana e soberania divina. Ele já sabe, pergunta para eles explicar isso. Eu estou 30, 40 anos estudando isso, eu cheguei a uma firme conclusão, eu não sei. Eu só afirmo, Deus é totalmente soberano. E o homem é totalmente responsável. Deus determinou que nós fôssemos responsáveis por remir o tempo e viver para a glória de Deus. A ideia aqui do texto, se existe um tempo para tudo, então o que adianta trabalhar, fazer qualquer outra coisa? O apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses para aqueles, me desculpa o termo, vagabundos da igreja, que estavam fazendo exatamente nada, esperando que Jesus voltasse. Subiam lá os morros, esperando Jesus voltar, e queriam comer a custo dos outros. O tempo determinado, Jesus está voltando. Paulo vai, pega enxada, meu. Trabalhe, seja responsável, porque Deus é soberano, o tempo é determinado. Mas como viver num mundo, então, que foge do nosso controle? A resposta está no versículo 11, um dos meus textos prediletos de toda a Bíblia. Um Deus soberano faz tudo formoso em seu devido tempo. Nós admiramos demais o cronômetro divino. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Coisas até simples, um acidente que acontece 5 segundos antes de você passar, e você lembra que foi sua filha adolescente, trancada dentro do banheiro, que fez você atrasar 5 minutos. Agora você abençoa a sua filha adolescente pelo atraso, mas Deus estava no controle. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso. Essa palavra foi usada de formosura física, aparência atraente, no seu devido tempo. Notem essa esquizofrenia espiritual. Frustração, fascinação, continua até aqui. Meus irmãos, nós vivemos num universo tão fantástico. Os cientistas que devem ver Deus em cada microscópio e telescópio, que devem afirmar isso, nós que conhecemos a Jesus apreciamos isso. As órbitas celestiais e subatômicas, cometa Halley que passa exatamente na hora certa, cada 90 anos. A lua que se mantém na sua posição, e por isso nós não estamos debaixo da água agora. A distância que somos do sol, se fosse um pouco mais, um pouco menos, ou nós queimamos ou nós congelamos. Mas você sabe isso, sabe disso, que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo. O seu encontro, o primeiro com a pessoa está sentado ao seu lado. Vocês estão juntos 45 anos? Ou 45 dias? Foi o tempo perfeito de Deus. Raramente Deus nos revela, abre a cortina um pouco, para termos um vislumbre da perfeição do tempo dele, e para nos ajoelhar ainda mais, nos curvarmos sabendo, não, ele tem o tempo. Deus sabe. Aquietai-vos e sabei que
Ele é Deus. Eu lembro de uma vez que isso aconteceu. E são raras as vezes. Acho que Deus quer crescer nossa fé, Ele não revela sempre. Aceitamos isso pela fé. Na nossa casa, na sala de estar, alguns de vocês, alguns que já tiveram na nossa casa, já viram, temos isso também publicado em alguns livros e artigos. Nós temos algo que aprendemos anos atrás. Alguns chamam de caixa de sombras, reflexos ou sombras do passado. Nós chamamos de uma caixa de memoriais. Objetos concretos, não ídolos, nós não queimamos vela diante deles, tá bom? Mas miniaturas. E cada miniatura representa um momento em que nós percebemos de forma muito nítida a presença de Deus em nossas vidas. Pega um parafuso lá no canto superior esquerdo. Aqui mais difícil. Então vou deixar. Lá em cima. Aquele parafuso talvez seja um dos momentos mais marcantes na nossa vida familiar. Foi o nosso primeiro ano. No Brasil, a minha esposa foi criada aqui. Ela chegou com 3 anos de idade, por isso fala tão melhor que eu, tá bom? Porque todo mundo pergunta isso. O pai dela é o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Razão porque eu ainda tenho meu emprego. E o avô é o fundador da Palavra da Vida Universal. Bom, do mundo. No Universal não pega tão bem, mas o Jack Wurtz é o avô dela. Então, é a família só de famosos. É entre de bico. Mas o primeiro ano de volta, 1988, para ensinar no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E naquela época tinha um mini retiro dos alunos, foi época, em 88, das Olimpíadas, fomos para um sítio bem afastado da cidade, uma cidade vizinha, bem pequena, e mais 10 quilômetros para o sítio, um lugar bem legal, passamos 24 horas assistindo a abertura das Olimpíadas e tudo. Na época nós dirigimos um carro pequeno, tinha 2 filhos só, né? Em 88, 3 filhos. Multiplico que nem coelho, mas... E chegou o fim do retiro, meio-dia, sábado, os alunos têm que ir para os seus ministérios de fim de semana. Então, eu enfiei 8 alunos naquele pequeno carro e saí do sítio até a cidade, 10 quilômetros. Na metade do caminho, fundi o motor do meu carro. Primeiro ano no Brasil, não falava muito. Zangado, com Deus. Como o Senhor me deixa na mão, eu deixei a minha esposa, 3 filhos pequenos lá naquele sítio, tenho que levar esses seminaristas lá para a cidade. E pior ainda, quando eu saí do carro, eu vi uma trilha de óleo. O carro havia sangrado óleo durante 5 quilômetros, porque aquela semana eu troquei o óleo num posto da cidade, e o sujeito não apertou aquele parafuso. Irresponsabilidade que poderia ter arriscado um pouco a minha família. Eu zangado com Deus, nós fomos até a cidade, eu e um colega, nós fomos de porta em porta de autopeças, 1988, tinha poucos numa cidade pequena. Fomos para todos e ninguém tinha um parafuso para colocar no cárter, para pôr um pouco de óleo e tentar fazer com que o carro voltasse para a cidade. Até a última autopeças. 1 hora, tudo fechando. E o sujeito lá no balcão fala, peraí, deixa eu ver uma coisa. Ele sai e volta e diz, não achei nada. Agora eu estou bravo. Irritado com Deus, mas naquele momento sai o freguês que estava ao meu lado, dentro da autopeças. Falou, ô gringo, vem cá. Eu? Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele vai para o caminhonete dele. Ele tira um parafuso. Ele fala, você reconhece isso? Aquele parafuso estava pintado amarelo, igual o cárter do meu carro. Eu falei, onde você pegou isso? Ele falou, deixa eu contar uma história. Eu trabalho no posto da cidade, roubei de um amigo. Não foi isso que ele falou. Ele disse, eu tenho um sítio 10 quilômetros fora da cidade.
E hoje, às 6 horas da manhã, eu saí com o meu cachorro para passear e eu achei esse parafuso no chão. Será que é seu? Naquele momento eu declarei, em nome de Jesus! Não, não fiz nada disso. Eu fiquei arrepiado. A cortina se abriu por um instante e fechou de novo. Eu me senti desse tamanho, porque Deus me mostrou, Davi, aquieta-te. Eu sou Deus. Eu tenho horas. Calma. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua família. Eu amo muito mais do que você os ama. Meus irmãos, amigos, esse universo em que nós estamos, porque ficou branco aqui. Ajudem. Você sabe que o cálculo do tempo... Travou, David? Tá bom. O tempo mesmo, nosso tempo, é calculado, baseado na exatidão e... Desculpa, isso eu volto. Na exatidão de um átomo de Césio 133. Ou seja, os cientistas descobriram, e a base agora dos cálculos do tempo no universo todo, é baseado na exatidão das oscilações de um átomo de Césio 133, que oscila exatamente 9.192.603.770 vezes por segundo. Ontem eu percebi que faltou um e eu fiquei meio preocupado que eu iria chegar atrás. Não, não é nada disso. Tão exato, uma exatidão até 1 segundo em 100 milhões de anos. Deus que fez isso. Um universo com ordem e progresso. Tudo em seu devido tempo.